Olá, juniores, graça e paz, tudo bem com vocês? E aí, estão prontos para começar mais uma aula? Estão animados? Eu espero que sim, hein? Ou estão com preguicinha, com soninho aí no sofá? Bom, vamos lá. Antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma oração, né? Todo mundo, feche os olhinhos, vamos orar agora? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia, por esta manhã, onde estamos reunidos para aprender mais uma vez a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, aos nossos corações, que a tua palavra venha frutificar nas nossas vidas a cada dia. Amém. Então, vamos começar o seguinte, com resumão da aula anterior, que foi a aula de número 5, que tem como tema Paulo experimenta a paz de Deus em tempos de provações, certo? Então, foi uma aula com a professora Miriam, uma aula abençoada, e o versículo principal, que era o versículo que vocês deveriam ter decorado, guardado, gravado, mandado pelo WhatsApp, é o seguinte, João 14, 27, que diz assim: deixo-lhes a paz, minha paz lhes dou. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Então, foi esse versículo que a tia Miriam pediu para vocês guardarem, decorarem, né? E esse versículo praticamente é realmente a história de Paulo aí, né? Paulo, ele tinha uma virtude do Espírito Santo que era a paz, né? Mesmo em tempos de provações, onde ele passou dificuldades, onde ele passou lutas, onde ele passou perseguição, ele permaneceu em paz, ele não entrou em desespero, ele não ficou alterado, ele não ficou nervoso, ele simplesmente confiou em Deus. Então, a paz que excede todo entendimento, guardou ali o coração dele e ele era um homem cheio do Espírito Santo, então ele confiou em Deus e a paz reinou sobre a vida dele, né? Então, mesmo estando na prisão, mesmo estando sendo perseguido, açoitado, a paz ainda permanecia em sua vida. Olha que bênção, né? Então, essa foi a aula da tia Mir. E ela deixou 2 perguntas para vocês responderem, eu vou responder agora. Espero que vocês tenham colocado lá no grupo, tá? Então, diz assim, a primeira pergunta: o que o Senhor disse a Paulo quando falou com ele na fortaleza? Vocês lembram? Então, Deus disse que Paulo deveria testemunhar do Senhor lá em Roma, certinho? A Promíria falou bastante sobre isso. E a segunda é, o que os 40 inimigos de Paulo decidiram fazer? Vocês lembram? Esses 40 inimigos, eles resolveram jejuar, ficaram sem comer e sem beber até conseguirem matar Paulo. Quer dizer, esse jejum não deu certo porque eles não conseguiram matar Paulo. Então, foi um jejum sem vitória, né? E essas as 2 questões que a Miriam deu para vocês. Já estão respondidas, certinho? Então, vamos lá na última aula 6, nosso tema Paulo, servo de Deus, e hoje a minha lição é Paulo aguarda seu prêmio. Que prêmio será esse de Paulo, hein? Que ele está aguardando, que ele estava aguardando. E nosso versículo aí principal vai estar em Filipenses 3,14, que eu estou aqui com a minha Bíblia. Espero que vocês também estejam separados aí, tenham separado a Bíblia. 3,14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tá? Filipenses 3,14, de novo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Legal esse versículo? Muito bacana, mas você quer entender melhor, um pouquinho melhor? Então vamos para uma entrevista e a gente volta, tá? Paulo, o que você faz? Eu prossigo. Rumo a quê? Para o alvo. A fim de quê? De ganhar um prêmio. Que prêmio? Do chamado celestial. De quem? De Deus, em Cristo Jesus. Onde é encontrado? Se encontra em Filipenses 3,14.
Bacana, né, gente? Então, Paulo, ele prosseguia em direção ao alvo. A vida dele, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, né? E no final desse objetivo aí da vida dele, ele quer ganhar o prêmio. Então, nós vamos saber aí no decorrer da aula que prêmio é esse que Paulo tanto queria e como ele prosseguiu para esse alvo, como que foi a vida dele, amém? Então, a gente pode começar resumindo um pouquinho da vida dele, da vida antes dele se converter. Paulo era um judeu, conhecedor das leis, né? Que perseguia os cristãos, que não acreditava em Cristo, em Jesus Cristo, perseguia os cristãos, mandava matar, açoitava, mandava para a cadeia, enfim, né? Ele perseguia mesmo. E um dia, indo para Damasco, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E aí foi uma bênção, ele teve uma experiência com Deus, né? Então ele teve um tempo ali que ele ficou cego por 3 dias para pensar, né, no que tinha acontecido. Ele teve um tempo que ele foi restaurado a saúde, que ele foi aprender mais de Deus, da vontade de Deus, que Deus tinha para a vida dele, enfim. E aí Paulo se tornou um cristão abençoado, fervoroso, e começou a pregar a palavra de Deus para todas as pessoas, e foi uma bênção. Então, da mesma forma que ele perseguiu, ele também passou a ser perseguido, né? Então, assim, Paulo começa a nos ensinar nessa vida cristã dele muitas coisas. Como o nosso tema falou, Paulo, servo de Deus, Paulo ensina para nós como ser servo. Então, um dos temas que eu queria passar para vocês é que Paulo, ele recebeu a instrução, né, de Deus, quando Ananias, ele ficou, né, receioso em ir lá orar por Paulo, quando Paulo estava cego, Deus deixou claro para Ananias que Paulo era o quê? Era um vaso escolhido para pregar o evangelho para gentios, para servos, para reis, era para Paulo pregar, era um vaso escolhido. E que Paulo ia saber o quanto importava sofrer pelo evangelho, e Paulo sofreu mesmo. E Paulo começa nos ensinando a servir da maneira de servir como? Pregando o evangelho, ensinando o evangelho a outras pessoas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele fala para Timóteo o seguinte: o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, assim, você aprende a palavra, ensina para uma pessoa, ensina para outra pessoa, e essa pessoa ela vai transmitindo a palavra, vai compartilhando a palavra, que existe essa necessidade, né, de compartilhar, você aprender a palavra, você saber do amor de Deus e transmitir essa mensagem para outras vidas, para que outras vidas possam ser alcançadas. Isso é ser um servo de Deus. Paulo também nos ensina, como servo, que nós devemos aprender a palavra de Deus, né? Lá em Atos 22:3, a nossa aluna vai ler para a gente já vai comentar sobre. A paz do Senhor, juniores. Hoje vamos ler Atos, capítulo 22, versículo 3, que diz assim: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região de Cilicia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Então, Paulo, ele fala que ele era um judeu, né, que foi criado na cidade de Jerusalém e foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei, né, e que ele era zeloso para com Deus, quer dizer, ele gostava de aprender, ele praticava aquilo que ele aprendia. Naquela época, ele praticava a lei, então ele aprendia a lei, ele estudava sobre a lei, ele praticava a lei, né? E depois que ele se converteu, ele foi aprender mais de Deus, ele foi aprender mais da palavra, foi ter conhecimento, e o Espírito Santo de Deus agia na vida dele para que ele compreendesse
melhor as verdades do Senhor, as verdades bíblicas, para que ele pudesse transmitir para as pessoas. Então, Paulo nunca deixou de estudar. Paulo estava sempre estudando, sempre se preparando aí para a obra. Então, ele deixa isso para a gente. Como servos, nós devemos estudar sempre a palavra de Deus, seja individualmente, nas nossas casas, no nosso quarto, ler a Bíblia, buscar aprender, como na escola dominical, como na igreja, nos cultos. Nós devemos buscar aprender a palavra de Deus sempre, amém? Porque a gente precisa aprender para transmitir a palavra, né? Para transmitir o evangelho. Se a gente não conhece o evangelho, a gente não transmite, a gente não tem nada para transmitir. Então, temos que ter a palavra de Deus em nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a gente possa transmitir e ajudar outras pessoas, né? Conhecer o Senhor Jesus. Paulo, o que ele fazia também? Ele testemunhava do Senhor, né? Nossa aluna vai ler aí Atos, capítulo 20, versículo 18 ao 21. Agora vamos ler Atos 20, 18 ao 21. E diz assim: Quando eles chegaram, Paulo disse: Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntaram contra mim. Vocês também sabem que fiz de tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender de seus pecados, voltar para Deus e crer no Senhor Jesus. Amém. Então, Paulo, ele nos ensina aqui sobre testemunhar do Senhor. Aí você fala assim, mas ele só testemunhou em época fácil, em tempos felizes. Não, ele fala assim que com toda a humildade ele testemunhava do Senhor. Paulo fala sobre humildade, sobre servir ao Senhor com lágrimas, sobre provações, sobre esse lado dos judeus. Tudo que sobreveio sobre a vida de Paulo não deixou que ele anunciasse o evangelho, né? Então, assim, ele diz que em casa ele anunciava, ou publicamente ele anunciava, pregando arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Então, que Paulo nos ensina como servo testemunhar do Senhor mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de Covid. Então, assim, hoje nós temos essa ferramenta que é internet, que é gravar as aulas, que as igrejas estão gravando as pregações, estão colocando no YouTube, no Facebook. Isso é uma ferramenta. Mesmo em tempos difíceis, nós não podemos deixar de anunciar o evangelho. E Paulo também nos ensina sobre obedecer autoridades. Muitas vezes fala assim, mas autoridade, não sei o quê. Precisa sim obedecer à autoridade. Então, lá em Romanos 13, versículo 1 e o 7, eu separei 2 versículos para a gente meditar sobre obediência à autoridade, tá bom? Então, no versículo 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E no versículo 7 diz assim: pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, assim, professor é autoridade na tua sala de aula, ele é autoridade, merece todo respeito e obediência. Naquele momento que vocês estão ali, no momento de internet, agora aulas gravadas, respeitar a autoridade do professor, respeitar a autoridade de pai, mãe, de tia, de avô, independente de quem seja, é autoridade, merece todo o seu respeito. Então, Paulo ensina e nos mostra que a gente tem que obedecer a toda a autoridade, amém? Então, legal, né? Outra coisa bacana também que Paulo nos ensina é que quando você é missionário, você também pode trabalhar. Então, Paulo tinha um trabalho. Lá em Atos, capítulo 18, versículo 3,
junto com Áquila e Priscila, Paulo ele fala qual é a profissão dele. Fala assim, posto que eram do mesmo ofício, quer dizer, Paulo, Áquila e Priscila faziam a mesma coisa, passou a morar junto com eles e ali trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, Paulo fazia tendas, era uma profissão de Paulo e ele trabalhava com isso. Então, quer dizer, ele tinha um dinheiro para ajudá-lo, né, na sua vida, no dia a dia, e através do seu trabalho, né, ele era um missionário, ele pregava o evangelho, mas ele também trabalhava, ele era um fazendor de tendas, né, ele fazia tendas, então ele tinha isso como profissão. Então, quem tem aí um chamado para ser missionário, quer pregar, né, longe, nos lugares ainda onde o evangelho não chegou, então é interessante que você já esteja aí pensando, vendo seus talentos, né, e ter uma profissão aí para que quando você estiver lá no campo tenha algo para você fazer que te gere um salário, né, um dinheiro para poder ter um sustento básico, né, mas nós devemos também trabalhar, então nós devemos estudar de qualquer forma e para ter um bom emprego. Então, no seu emprego, você sendo um médico, dentista, veterinário, não importa o que for que você escolher, você também pode pregar o evangelho, porque o Senhor diz para nós, ide e pregar o evangelho a toda criatura. O ide é para todos nós. Então, assim, no seu trabalho, se você tiver um paciente que ali está conversando com você, o Espírito Santo ministra no seu coração que você deve falar de Jesus, fale de Jesus, né? Tá cuidando de um cachorrinho e a cliente está desesperada e ele é um momento para você falar de Jesus, fale de Jesus. Então, assim, em todos os lugares, em todas as profissões, cabe sim falar de Deus e levar o evangelho, amém? Então, pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos a palavra do Senhor nas nossas vidas e nós devemos sim compartilhar isso, compartilhar o amor de Deus com outras vidas. E nesse pouquinho de tempo que a gente está estudando, a gente percebe que através desses detalhes da vida de Paulo, que Paulo fala conosco, ele estava ali prosseguindo, né, em direção ao seu objetivo. Ele queria alcançar o prêmio dele, queria cumprir o chamado celestial da vida dele, né? Então se percebe que Paulo mal podia esperar aquele momento assim do fim da vida dele para ele ter um encontro com Jesus, um encontro face a face com Jesus, né? Olha que bênção. Então, para a gente encerrar essa aula, eu separei o versículo 2 Timóteo 4:7, que Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha só, combati o bom combate. Ele pregou o evangelho. E claro que ele passou por situações difíceis, por perseguição, por prisão, por naufrágio, ele passou por um monte de coisa. Mas ele combateu o bom combate, né? Ele continuou pregando e não desistiu, ele não desanimou, ele não murmurou, ele não voltou para trás, ele não olhou para trás. Ele seguiu a vida dele com um objetivo, ele prosseguia para o alvo dele, com o objetivo dele, né? Então, combati o bom combate, completei minha carreira. Quando chegou o fim da vida dele, ele tinha obedecido ao chamado do Senhor, ao que o Senhor colocou na vida dele, ao que o Senhor propôs na vida dele, ele cumpriu. E aí, no final, ele fala, guardei a minha fé. Ele em nenhum momento, Paulo, desacreditou ou não acreditou que o Senhor era Deus, que o Senhor era onipotente, que podia mudar todas as situações. Não, em nenhum momento ele desacreditou do grande amor de Deus por nós, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para perdão dos nossos pecados, para que a gente pudesse ter comunhão com Deus, para que a gente pudesse ter direito à vida eterna. Paulo não duvidou, então ele guardou a fé até o final da vida dele. Aí lá no versículo 8, ele encerra assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Olha só, ele estava esperando a coroa. Ele sabia que a coroa dele está guardada e que o Senhor, o reto juiz, né, daria para ele naquele dia. E não somente para ele, mas para você também, que ele fala, não somente para mim,
mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, eu vou deixar para vocês duas perguntas. A primeira é: qual era o principal objetivo da vida de Paulo? Qual era o principal objetivo da vida de Paulo? Essa é uma. A segunda: como você pode estudar a palavra de Deus para aprender a ser um bom servo? Pode responder com as suas palavras. Como você pode estudar a palavra de Deus para aprender a ser um bom servo? Com as suas palavras você responde, ok? Então tá bom. Aí tá as duas perguntas. E aí eu quero falar para vocês sobre o Desafio Bíblico Juniores. Participem, gente. Manda lá o versículo. Manda atividade. Tá fácil. Baba atividade, né? Grava o versículo. Manda pra gente no WhatsApp, pode ser no grupo, pode ser individual pra tia Sté, pra tia Sabrina, pra mim, pra tia Miriam, não importa, manda pra gente. Participe, vocês vão ser premiados no final, né? E não esqueçam que no próximo domingo nós estaremos via Zoom, online, todos juntos. A gente vai divulgar o horário, não percam, tá? Pra gente conversar, bater um papo, dar risada, né, participar da gincana bíblica, né, e saber como que tá os prêmios, né, do Desafio Bíblico Juniores. Então, não esqueçam, no próximo domingo estaremos todos juntos pelo Zoom, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus, uma boa semana para vocês, uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.